queridos irmãos, queridas irmãs do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo, paz e bem. Hoje, dia 19 de junho, quarta-feira da 11ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 6 e depois do 16 ao 18. O texto de hoje é continuidade do Sermão da Montanha, que no Evangelho de Mateus abrange os capítulos 5, 6 e 7, onde Jesus dá uma nova interpretação da lei. Não a prática da lei pela lei, o legalismo, como faziam os juristas, os fariseus, os legistas da época, mas uma nova interpretação a serviço da justiça. Cumprir a justiça e cumprir a lei são duas coisas bastante diferentes. Os fariseus da sua época se diziam grandes cumpridores da lei, e o faziam isso nas praças, onde podiam ser vistos pelos outros, de modo que se consideravam aqueles praticantes fiéis de toda a lei. Jesus vai nos ensinar que não é dessa forma que se cumpre a lei de Deus, mas a lei deve estar a serviço da justiça. E nós devemos entender que o Evangelho de Mateus é o Evangelho da justiça. Já no capítulo 1, versículo 19, Mateus nos diz que José era um homem justo, e por isso ele não praticou a lei ao pé da letra, mas ele se colocou diante de Deus. Jesus, as primeiras palavras no Evangelho de Mateus, ele deixa estar para que cumpramos toda a justiça, ou seja, o próprio Jesus vai cumprir toda a justiça. E a busca fundamental em Mateus 6,34, é buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça. Portanto, a justiça perpassa todo o Evangelho de Mateus. E aqui no capítulo 6, então Jesus vai nos dar 3 exemplos concretos de como nós devemos praticar a justiça. São os famosos 3 quandos. Quando eu me relaciono com os outros, a prática da esmola. Quando eu me relaciono com Deus, a prática da oração. E quando eu me relaciono comigo mesmo, a prática do jejum. Nesses 3 casos, Jesus vai nos ensinar como pode ser feito de maneira como os fariseus faziam e a nova proposta de Jesus. E em ambos os casos, Jesus vai falar da recompensa. De fato, a palavra recompensa vai aparecer 7 vezes no Evangelho de hoje. O primeiro exemplo que Jesus dá é a nossa relação com os outros. Se nós fizermos a prática da esmola, da caridade, e queremos que todos nos elogiem, nós podemos fazê-lo e aparecer em praça pública e todos vão nos elogiar. Jesus vai dizer, já receberam a sua recompensa. No entanto, se nós fizermos no silêncio, que a mão direita não saiba o que faça a esquerda, nós ficamos, de certa forma, em crédito, ou seja, nós ajudamos alguém e ficamos em crédito. Quem é que pode nos pagar? Os pobres jamais nos pagarão pela caridade que nós fazemos a ele. Por isso, toda vez que a gente dá uma ajuda, que a gente faz alguma coisa pelo pobre, ele diz, Deus lhe pague. E é isso que Jesus ensina. Ou seja, quando nós fazemos alguma coisa no silêncio, nós ficamos em crédito diante de Deus e é Ele que nos dá a sua recompensa. Da mesma forma, quando nós fazemos nossas orações, os fariseus faziam suas orações em praça pública para serem vistos pelos demais, para que fossem elogiados. E com isso já receberam a sua recompensa e, portanto, nada poderiam esperar a mais da parte de Deus. Ao contrário, Jesus nos ensina que nós devemos praticar a nossa oração no silêncio, dentro do nosso quarto, onde somente Deus nos vê. E aí sim, Deus também vai nos recompensar. E a terceira situação é quando nós também a nossa relação, nós e nós mesmos. Quando nós fazemos o nosso jejum, a nossa penitência, essa deve ser feita também no silêncio.
Os fariseus faziam isso em praça pública, para que todos percebessem o quanto eles eram santos. E Jesus vai ensinar: quem faz isso é hipócrita. Isso os hipócritas fazem. E, portanto, já receberam a sua recompensa, porque já receberam o elogio das demais pessoas. Jesus nos ensina que quando nós fazermos nosso jejum, as nossas práticas de penitência, estas sejam feitas de modo que ninguém perceba, somente Deus. E aí, então, Ele nos dará a recompensa que nós merecemos. Portanto, esses 3 quandos, quando nos relacionamos com os outros, quando nos relacionamos com Deus, quando nos relacionamos com nós mesmos, os 3 quando formam a verdadeira harmonia do ser humano. Aquilo que os judeus vão definir como o shalom. O shalom é muito mais do que paz. É a nossa relação harmoniosa que nós devemos ter conosco mesmo, com os outros e com Deus. Quando nós fizermos isso, então sim, nós estaremos praticando a verdadeira justiça, que vai muito mais do que o cumprimento de leis. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, que esse evangelho de hoje nos ensine a praticarmos, né, esses 3 quando, de forma que nós possamos ficar em crédito com Deus. Ele sim nos dará a verdadeira recompensa, o verdadeiro shalom, paz e bem.